assistir ao projeto Sistema de Conciliação de Cobrança. Esse projeto consistiu no desenvolvimento de um sistema de conciliação de cobrança. Atuei como usuária e registrei o seguinte no meu diário de campo. Trabalhei na solicitação de desenvolvimento de um sistema de prestação de contas, que envolvia monitorar e receber faturas, registrar faturas recebidas, conciliar cobrança efetiva com previsão, atualizar pagamento, emitir relatório guia de pagamento, enviar informações de fatura para o sistema de contas a pagar, receber confirmação de pagamento e registrar pagamentos no sistema. Em palavras de usuário, isso aí vai ser bom para nós, automatiza o serviço. Percebi que aí se identifica uma nova necessidade de desenvolvimento de novo sistema, uma automação de processos, ou seja, mudança ecológica. Observei que a complexidade do projeto era média a alta, considerando toda a integração de dados necessária, pois isso afetava 3 setores da empresa. Umas 10 pessoas estavam envolvidas. Eu no papel de analista de sistemas, o programador desenvolvedor, 2 funcionários do setor de pagamentos, a supervisora deles, o chefe do setor, o tesoureiro da empresa, o chefe da tesouraria, a gerente do projeto e a chefe do desenvolvimento de sistemas. Claro que tinha chefes demais e o projeto demorou uns 2 anos para ser autorizado. O setor de tesouraria tinha interesse no projeto, mas não o promovia, e o setor de pagamentos insistia na sua importância. Palavras de usuário. A gente precisa de um sistema novo. O antigo não está conseguindo dar conta do volume de cobrança a cada mês e aparentemente não é atendido pelo setor de desenvolvimento de sistemas. Com essa falta de apoio, a prioridade do projeto foi ficando para escanteio. Palavras de desenvolvedor. Vocês sabem como é, nós não temos recursos humanos suficientes. Tá? Exemplo do conflito entre demandas prioritárias versus faltas de recursos que pode gerar a guerra entre usuários e desenvolvedores. Palavras de usuário. Mas eles lá do setor de informática nunca fizeram nenhum sistema para o setor de pagamentos. Eles não entendem o que a gente fala. Vemos a não compreensão do processo pelos desenvolvedores, um evidente registro de ambiguidade. Observei que, apesar disso, o início de definição do projeto foi descrito pela supervisora de pagamentos, redigido por ela, a pedido do setor de informática, especificando quais funcionalidades o novo sistema precisaria apresentar e também expondo quais problemas o sistema antigo apresentava, para os quais o novo deveria estar imune. Vemos uma descrição informal da demanda descrevendo as especificações e definições do projeto, ou seja, um processo de retenção, seguida da não compreensão do processo pelos desenvolvedores, ou seja, indícios do registro da ambiguidade. Observei que várias vezes durante 2 anos, o pessoal do setor de pagamentos ouviu promessas de que o sistema seria desenvolvido. Palavras de desenvolvedor. Logo nós vamos conseguir terminar o outro projeto e vai ficar liberado o recurso que precisa para fazer esse da prestação de contas. Exemplos de promessas vãs que podem resultar em conflitos que resultam na guerra entre usuários e desenvolvedores. Observei que nessas ocasiões sempre se efetuava uma revisão e ampliação das especificações por meio de reunião e entrevista com o pessoal dos pagamentos e registro das necessidades em ata. Aqui identificamos reuniões para revisão das especificações, uma interação, ou seja, as importantes escolhas de ciclos. Os registros em ata indicam o processo de retenção. Palavras de usuário. Já é a 4ª ou 5ª vez que eles vêm aqui, perguntam um monte de coisa, botam na ata, pedem pra gente confirmar, a gente confirma e nada. Tá uns 2 anos assim. Observei que a situação se arrasta. Ocorreu também por parte da empresa, como instituição, uma grande iniciativa de projetos de desenvolvimento de sistemas para modernização dos processos de trabalho, que lida com informações financeiras. Isso alocou a maioria dos poucos recursos humanos da área de desenvolvimento. Mais um exemplo dos conflitos cotidianos de prioridades que podem resultar na guerra entre usuários e desenvolvedores. Observei que nessa ocasião foi colocado em pauta o projeto de sistema de prestação de contas, que foi inclusive selecionado como prioritário. Nova revisão e ampliações das especificações foi feita e nova esperança foi dada ao pessoal do setor de pagamentos. Nessa etapa, as especificações foram feitas por uma gerente de projetos especialmente dedicada aos projetos prioritários dos setores financeiros. Vemos aqui a elaboração das especificações dos projetos de sistema, ou seja, claramente um processo de criação. Observei que tudo foi registrado em documentos próprios para especificações técnicas, como estimativas de recursos, prazo, linguagem, frequência de reuniões e tudo mais. Aqui identificamos o registro em documentos, então essas especificações técnicas e estimativas configuram um processo de retenção. Observei que o desenvolvedor destacado para o projeto tem bom relacionamento com o pessoal do setor de pagamentos e já conhecia o drama do sistema de prestação de contas. Este é um fator do cotidiano que sempre ajuda a promover a paz, o bom relacionamento entre usuários e desenvolvedores. Observei que reunia e estendia as especificações já elaboradas, mas definindo as necessidades do sistema em 3 grandes módulos, usando linguagem simples e direta, indicando quais outros módulos de outros sistemas já desenvolvidos pelo mesmo programador poderiam ser utilizados como base para estes. Listei imagens das telas desses módulos já existentes que serviriam de modelo para a interface dos novos módulos. Mostrei todo esse material para os usuários. Palavra de usuário. Pessoal, preferi definir assim porque parece mais fácil de entender. Tem aqui um mapa do processo, a lista das funções que tem que ter, as telas de módulos que já existem, que dá para aproveitar. Acho que tem tudo aí. Acho que ficou tribom assim. Identificamos a utilização de modelos já desenvolvidos como exemplos, ou guias, o que pode ser interpretado como indício das regras de reunião. O registro desse material em documentos representa claramente um processo de retenção.
A demonstração de especificações para os usuários permitindo verificar o andamento configura um afastamento de ambiguidade. Observei que nos reunimos então eu, programador, o chefe, os supervisores, funcionários e ficaram estabelecidas em linguagem informal as necessidades prioritárias para o desenvolvimento do sistema. Reconhecemos aqui as reuniões para a revisão das especificações que representam a essencial escolha de ciclos. Palavras de desenvolvedor. Escreve assim como tu me falou, que daí fica mais fácil de entender o que vocês querem, daí parece que é tu mesmo falando. Esse negócio de ato, especificação, ficam muito distantes, às vezes a gente nem entende o que eles querem. Essas especificações e definições de projeto, registro em documentos, apresentação de interfaces configuram um processo de retenção. Observei que também fiz alguns diagramas de processo mostrando a dinâmica da prestação de contas, desde o recebimento das faturas de cobrança até o registro dos pagamentos no sistema. Palavras de desenvolvedor. Olha, esses mapinhas aqui, isso ficou bom, sabe? Fica fácil de entender a sequência das coisas. Identificamos novamente a utilização de modelos desenvolvidos como guias, que pode ser interpretado como indício de regras de reunião. Observei que o desenvolvimento do sistema iniciou com a etapa de recebimento e conciliação. Percebemos aqui o processo de criação, na elaboração de partes ou etapas do sistema. Observei que o desenvolvedor era bastante experiente e conhecia bem os processos e as estruturas de dados dos sistemas que lidam com informações da parte financeira da empresa, pois esteve envolvido na produção da maioria desses sistemas. Podemos identificar a experiência do desenvolvedor como um critério do processo de seleção. Observei que o código dos módulos indicados foi aproveitado, assim como parte da sua breve documentação. O resultado preliminar já pôde ser demonstrado pelo programador aos usuários e atendeu à especificação dos usuários. Percebemos demonstração, uso em testes e atendimento da especificação, ou seja, indícios de afastamento da ambiguidade. Observei que este módulo até excedeu a expectativa dos usuários, pois apresentava um modo extra de monitoramento do site do emitente das faturas com a opção de captura automática dos arquivos de cobrança. Este é um exemplinho de boa vontade entre usuários e desenvolvedores que sempre pode contribuir para a paz. Depois dos requisitos atendidos, entregaram um plus a mais. Observei que os usuários puderam interagir em ambiente de teste com os módulos já implementados e os resultados preliminares já puderam ser avaliados segundo a experiência deles. Aqui vemos a experiência dos usuários servir como critério do processo de seleção. Também percebemos a demonstração, uso em testes e atendimento da especificação, ou seja, afastamento da ambiguidade. Observei que as interfaces inicialmente desenvolvidas foram mostradas para os usuários e aprovadas. Eles perceberam que a nova interface do módulo de conciliação da prestação de contas ficou mais simples do que a anterior. Palavras de usuário. Ficou bem melhor, porque parece a conciliação de saldos que a gente já conhece, mas agora é para prestação de contas. Ficou muito bom isso. Observei que o desenvolvedor esteja comprometido com esse projeto em tempo integral e conseguiu produzir adequadamente essa primeira etapa em apenas 2 semanas. Foi possível ver novamente uma oportunidade em que ocorreu a demonstração, o uso em testes e atendimento da especificação, ou seja, o afastamento da ambiguidade. Observei que isso aconteceu enquanto foi determinada prioridade para esse projeto. Porém, logo em seguida a essa produção e verificação dos usuários em ambiente de teste, foi atribuída ao programador prioridade para a adaptação de outros 2 sistemas para se integrarem um ao outro, nada tendo isso em relação ao sistema de prestação de contas. Esse é mais um exemplinho dos conflitos cotidianos que podem dar em guerra entre usuários e desenvolvedores. Podemos concluir que o sistema de conciliação de cobrança teve início com uma mudança ecológica, a necessidade de desenvolvimento do sistema de cobrança, a qual apresentava ambiguidade. Eles da informática não entendem o que a gente fala. Então tem lugar um processo de criação de um ou mais modos de entendimento. As especificações foram conduzidas por uma gerente de projetos especialmente dedicada, geradas com base em regras de reunião. Imagens de telas de módulos, de modelos para os novos diagramas de processo mostrando a sequência das coisas, daqueles critérios que poderiam auxiliar no desenvolvimento das demandas. Com isso, então, se fez o processo de seleção dos modos de entendimento possíveis ou adequados. O desenvolvedor é bastante experiente, os usuários puderam interagir no ambiente de teste e avaliar os resultados. Para tanto, foi muitas vezes necessário fazer uma escolha de ciclos. Sempre se fazia uma reunião e entrevista com o pessoal, retornando ao processo coletivo de seleção, revisão das especificações, muitas vezes a de criação, ampliação das especificações, com aplicação de outras regras ou critérios. Assim ocorreu até que o processo de retenção, uma definição feita pela supervisora, especificações feitas pela gerente de projetos, interfaces desenvolvidas foram mostradas para os usuários. E ele registrou o resultado de vários passos de afastamento da ambiguidade. Com os testes dos módulos implementados, ficou esclarecido que o resultado atendeu à especificação. Esse foi, então, o sistema de conciliação de cobrança.